Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para estudar e conversar um pouco sobre o romantismo em sua segunda geração da poesia, chamada de ultrarromantismo ou o mal do século. Eu estou posicionando aqui algumas ideias e palavras que nós vamos discutir na videoaula de hoje, e ao final eu quero que você, para cada tópico que nós discutirmos, que você faça um registro que tenha relação com aquilo que os apontamentos direcionam, ok? Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que como essa fase, a fase do ultrarromantismo ou do mal do século, ela tinha, né? Como é que era essa fase? Que características ela tinha para que eu possa entendê-la melhor? A primeira coisa que eu preciso compreender é que era uma fase marcada por um intenso sentimento de tristeza, de melancolia, de depressão. A fase do ultrarromantismo, ela evidenciava um sentimento que o homem tinha, que já é característico do próprio romantismo. Porém, diferentemente do nacionalismo que marcava a primeira geração, na segunda geração, esse sentimento ele não é um sentimento de amor à pátria, né? Mas de amor, talvez, àquilo que me faz sair do meu sofrimento. E muitas vezes, dentro dessa escola literária, aquilo que vai me fazer sair do meu sofrimento é a morte. Então a gente começa o ultrarromantismo entendendo que é uma geração marcada por um forte sentimento deprimente, de tristeza, de melancolia, de tédio, de sofrimento, de morbidez. Essa é a marca que a segunda geração do romantismo traz. E aí a gente já desemboca com essa reflexão no segundo questionamento, né? Que valores eram esses que norteavam, né? Os valores que norteavam a cabeça do homem na segunda geração eram os ideais de quê? De que a vida, ela não tinha... O sofrimento que a vida me trazia não me fazia entender e perceber que a vida de fato tinha valor. Então, os valores que tangenciam essa linha de pensamento do homem eram, então, valores que me faziam buscar um escape à vida. Então, se a vida é o que me faz sofrer, que valores, então, eu vou ter nessa vida? Eu vou ter valores que me tirem dela. Então, embora haja um certo paradoxo nessa afirmação, mas é correto afirmar, pessoal, que a segunda geração é marcada também pelo amor, mas o amor à morte, inclusive a minha própria morte. Então, os valores que norteiam a segunda geração são valores que vão me tirar de um sofrimento imediato. E que sentimentos tangenciam isso? O tédio, a tristeza, a dor, a morte, a solidão. Então, todos esses valores agregados vão me fazer sofrer e querer não viver, né? Nesse sentido, de onde vinha isso, né? Quais eram as influências? A principal e a maior influência do romantismo em sua segunda geração é Lord Byron, né? Um escritor francês que, em sua literatura, em sua escrita, tinha muito fortemente marcado esse modelo de vida apegado ao prazer, ao gozo momentâneo da vida. E Lord Byron, inclusive, esse escritor francês, nós teremos uma escola de direito em São Paulo, né? E essa escola a influência de Lord Byron, ela vai marcar muito grandemente os alunos dessa escola, né? Sobretudo do curso de Direito. Inclusive sendo um deles um autor extremamente considerado por nós, chamado Álvares de Azevedo, né? Esses jovens que estudavam o curso de Direito nessa Universidade Paulista, eles eram adeptos de Lord Byron. E nós chamaremos também de epicuristas, pautados numa doutrina filosófica grega, que é o epicurismo, que valorizava o quê? A busca do prazer. Agora veja, esses jovens de uma universidade paulista vão conduzir a sua vida com base em Lord Byron e nas ideias do epicurismo. Só que veja,
A doutrina filosófica grega, ela orientava a busca do prazer. E os jovens vão conduzir a vida à busca do prazer como? O gozo terreno. A bebida, as farras, a droga, a curtição. Porém, o epicurismo é uma doutrina filosófica que orientava a busca do prazer, porém com moderação. E o maior prazer defendido pelo epicurismo era efetivamente a busca do conhecimento. Só que esses jovens paulistas, eles abdicavam dessa premissa, né, desse entendimento, e buscavam exatamente o quê? As festas, que muitas vezes aconteciam nas repúblicas estudantis de universitários, né? Ou nos próprios cemitérios. Por quê? Porque a segunda geração do romantismo, ela é marcada por uma morbidez, um sentimento de depressão e tristeza. Nesse sentido, a busca pela morte vai conduzir todo o sentimento do indivíduo. E aí eu quero resgatar lá os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, né? Que vai ter também esse valor de apego à morte, né? De sofrimento profundo, e sobretudo a um jovem, né? Um adolescente. Então esse mesmo sentimento, ele chega ao Brasil e influencia esses jovens. A forma como eles conduziam a vida, então, era uma forma de viver apegada ao prazer, porém buscando o quê? A morte, né? O sofrimento. Na verdade, o sofrimento, na perspectiva de entender assim, aquilo que acaba com a vida é sofrimento. Mas para o jovem, a busca da morte, que na verdade para ele o tiraria do sofrimento. E qual é o sofrimento? Viver. A vida é um sofrimento, é algo que o faz sofrer. Então os escritores dessa época, sobretudo, nós vamos perceber que eles morrem muito cedo, né? Sobretudo porque essa busca e esse estilo desenfreado de viver vai fazer com que eles escrevam e morram muito cedo, né? Produzam suas obras, mas em contrapartida nem gozem daquilo que a obra que eles produzem poderia lhes dar. O que eles buscavam? Como a gente conversou até aqui, buscavam o prazer, mas buscavam, sobretudo, um estilo de vida ou de morte que lhes tirassem do sofrimento. De uma forma muito objetiva, talvez nós pudéssemos dizer que eles buscavam o seu auto-aniquilamento. Os jovens, não apenas os escritores, mas os jovens, os homens que viviam naquela época, eles tinham na cabeça a mentalidade de que só tem valor se eu gozar da vida, mas de uma forma com que aquilo vá me gastando, entende? Aquilo vá me tirando esse sofrimento que é viver. E como é que eles... o que eles buscavam, mas ao mesmo tempo, como eles se portavam? Eles se portavam de uma maneira assim, nas festas, vamos curtir tudo aquilo que a vida pode nos dar. Então, a droga é o carpe diem, talvez o arcadismo, só que numa perspectiva negativa, né? E ainda mais pesada do que o carpe diem dentro do barroco. Vamos gozar da vida porque nós queremos sair dela. Então, a cerveja, o vinho no Brasil, né? Claro que estou fazendo um escopo nacional. A busca da cerveja, a busca do vinho, a droga, o éter, né? O sentimento de que só vale a pena ter tudo isso se isso me conduzir à morte. Agora, é preciso entender também o seguinte: tudo isso, quando o jovem utilizava ou se dava a isso, não era para gerar alegria necessariamente, era para gerar fuga da realidade. Essa é mais uma característica do romantismo, que é a fuga da realidade. Os jovens se portavam nesse modelo literário sendo extremamente adeptos de uma sensibilidade delirante. Eu nem sei se eu posso dizer adepto, né? Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que os jovens nessa época, eles têm dentro de si uma sensibilidade tão exacerbada que os faz delirar, no sentido de que eles são tão sensíveis que aquilo que eles vivem não é nem mesmo real. Deixa de se pautar na realidade tão
desmedido e desequilibrado se torna a sensibilidade deles. Então, é uma sensibilidade tão exacerbada que conduz os jovens a uma vulnerabilidade. Eles se tornam vulneráveis, super, hipersensíveis a tudo, né? Eles se portam como se não tivessem mais lugar no mundo, como se esse mundo aqui que existe para eles não fizesse sentido, não tivesse para eles valor algum. Eles estavam como estranhos. E não tem, pessoal, como a gente estudar esse modelo literário e não pensar que talvez a gente hoje tenha pessoas que se sintam assim e que são ignoradas, né? Talvez próximo de nós tenhamos pessoas que se sentem assim também, que se sentem desconectadas desse mundo e por isso não entendem que a vida tem valor, né? Assim eram os jovens dessa segunda geração. Tudo para eles, todas as normas sociais, as convenções sociais, elas eram exageradas demais. Por exemplo, a forma como o homem socialmente tinha que se portar, para um jovem adepto do ultrarromantismo, era muito excessivo, era muito pesaroso. Então, a morte era fugir da convenção, era fugir desse modelo de vida que tirasse dele aquele sofrimento, né? O que, diferentemente do romantismo em primeira geração, que valoriza a natureza, o romantismo na segunda geração, no mal do século, ele vai valorizar, por exemplo, as paisagens tumulares. Então, entre uma floresta, que se valorizava na primeira geração, e entre visitar o cemitério e ficar admirando os túmulos, a paisagem tumular ela é muito mais sedutora, né, do que a paisagem natural. O gosto pelo mórbido, tudo aquilo que gera a morte, que lembra a morte, o pessimismo, a desesperança, o tédio, a angústia, a melancolia, eram os valores que conduziam esse jovem, né? Eu fiz então uma retomada, né, um prospecto geral do ultrarromantismo, porque agora nós vamos falar então de seus autores e a sua escrita. Desses pontos apontados aqui, sinalizados, né, para não ficar pontos apontados, dos pontos sinalizados, eu quero que você recupere aquilo que a gente discutiu e que você agregou até aqui e produza no seu caderno tópicos, reproduza os tópicos e agregue as informações com base naquilo que a gente discutiu, tá bom? Eu vou parar aqui e nós vamos retomar num segundo vídeo, agora tratando de autores da segunda geração do romantismo, para que o vídeo não fique longo e não atrapalhe os estudos, tá bom? Nos encontramos daqui a pouco, pessoal.